ele esclarece para a gente que as novas fontes de poder não é o dinheiro na mão de poucos, e sim ter a informação e você saber fazer com ela aquilo que é de direito, que é justo. Por que eu estou falando isso? Passe aqui para mim, por favor. Nós, enquanto gestores, eu dei o exemplo de ordem particular, quando a gente tem uma informação na mão, a gente consegue reduzir as incertezas dos fatos que nós temos todo santo dia batendo a nossa porta. Se eu estiver errado e for diferente aqui, vocês podem me corrigir. Mas acredito que não, porque a gente conhece outras realidades. Com a informação na mão, cabe ao gestor e com os indicadores, que deu o exemplo enquanto administrador de hospital, o que fazer? Qual ação que nós temos que trabalhar? Como fazer? Qual o método que você vai utilizar para que tenha efetividade aquela proposta de trabalho? E mais, quanto fazer? Qual a demanda que está batendo na sua porta todo dia? Né? Quando fazer? Vai ser agora? Podemos arquitetar e trabalhar essa demanda de forma rotineira ou contínua? E ainda mais, como fazer? Quais os recursos que vocês têm em mãos? Recursos esses que nós sabemos que são escassos, que são limitados e que muitas vezes nos deixam em situações de ter que escolher se atendemos A, se atendemos B, se atendemos C. E ainda fazer acontecer, que é uma nova nomenclatura da administração, que é o trabalho das entregas. Você articula, você trabalha, você planeja, você tem recursos para isso, você tem um indicador que vai seguir e qual a entrega que aquilo vai dar. Por exemplo, a implantação do hospital, no centro de atendimento ao idoso e assim vai. Tem toda uma cadeia de processo para que isso seja realizado. Deixa eu mudar aqui, que é muita coisa. Vamos lá. Aqui, vamos continuar. Deixa eu provocar vocês também um pouquinho, antes de passar para o próximo slide. Quem pode me ajudar aqui informando o que é um indicador? Alguém tem uma ideia? Eu ia perguntar até para o deputado, ele não está aí. Alguém tem uma ideia do que é um indicador? Ajuda, fala aí. Não? A pessoa está com vergonha? Não, isso é tranquilo. Gente, o indicador, passa por favor, o próximo. Mais um, por favor. Mais um, vamos lá. Tá, pode parar aí. Indicador é uma variável, uma característica ou um atributo que é capaz de sintetizar, representar ou dar significado ao que se quer avaliar. Em linhas gerais, eu escrevi até ontem em casa, me permita ler, que nós sabemos que é consenso que com o avanço da informatização dos sistemas administrativos, com a disseminação em grande escala da internet, que isso está em tudo quanto é lugar, até nos celulares que a gente tira foto aqui, a gente tem acesso à comunicação e informação rápida. Existe hoje em dia uma gama de informações disponíveis que nem os nossos analistas de todo mundo conseguem ao mesmo tempo dar conta. E os indicadores, aí eu tirei isso, estava estudando em casa ontem, aquilo é uma característica meio técnica, né? Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, sejam prefeituras, sejam secretarias municipais de educação, planejamento, seja escolas, seja polícia, independente do que seja. Assim como seus projetos, seus programas e políticas que permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias da qualidade, correção dos seus problemas e as necessidades de mudança. Indicadores, independente seja da saúde ou não, serve muito para isso. Você planeja, você desenvolve, você controla, você avalia. No final eu vou explicar mais ou menos o que é isso para vocês terem uma noção. Não, antes de passar, só um minutinho. E os indicadores de saúde? Me permita, quem quer dar saúde aqui? Tem alguém? Só você? De onde, por favor? Trabalho no município de Alegre e no município de Itaperuna.
Senhor? Da saúde? A Luísa Faria, foi de Cunha, lá na área da vigilância ambiental. A vigilância ambiental, perfeito, perfeito. Eu já milito na saúde há mais ou menos 20 anos. No frigir dos ovos, é mais ou menos isso aí o que eu li. Só que eu consegui descobrir, por favor, uma questão mais técnica para a nossa área, mas que se aplica a outras áreas também, tá, gente? O indicador de saúde, que é o que foi proposto para nós, é um instrumento de mensuração para o gerenciamento, avaliação e planejamento das ações de saúde. Independente de saúde ou não, podemos colocar aqui ações de educação, podemos colocar aqui ações polícia militar, por que não? Né? Podemos colocar aqui ações da própria fazenda, com as dificuldades financeiras que o Estado e o Brasil como um todo passa, ok? E que possibilita mudanças efetivas nos processos e nos resultados por meio do estabelecimento de metas e ações prioritárias que garantam a melhoria contínua e gradativa de uma dada situação. Conseguiu pegar? Ou seja, nada mais é do que você trabalhar com planejamento e organização e meta. Não foge muito disso. E é isso que a gente está tentando mostrar aqui para vocês. Passa, por favor, gentileza. Da classificação dos indicadores. Quando você tem um indicador na mão para ser trabalhado, geralmente você passa por 3 aspectos para que eles sejam estruturados, para que eles sejam devidamente controlados. 3 óticas. Você tem uma estrutura, você tem um processo de trabalho e você tem um resultado. A estrutura, vou dar o exemplo lá do hospital, que fica mais fácil até para vocês interpretarem. Administro o hospital. A estrutura que eu tenho é o hospital como um todo. Ok? O indicador que eu tenho é a satisfação dos clientes, o número de quantidade de clientes que eu atendo, óbito, internação, porcentagem de ocupação, e aí vai um catatal de outras coisas. Isso seja demanda espontânea, seja demanda não espontânea, independente que seja. Tem que ter todo um processo, seja de compra, seja de contratação de profissionais, seja de avaliação dos profissionais, para que isso seja atendido. E o resultado disso, como eu falei, a estrutura, processo e o resultado disso é o atendimento da melhor maneira possível daquela pessoa que nos procurou. Todos, gente, todos os processos, dependendo da secretaria que passe, enquanto a qualidade de gestores públicos, passa por essas 3 fases. Você que tem que ter uma estrutura para você trabalhar. Você que tem que ter uma gestão de processos que você atua e trabalha também. Seja o processo no papel, seja o processo via online, seja os famosos POPs, que são controles internos de todas as administrações, regimento, estatuto e assim vai. E o resultado é a entrega daquele serviço todo que você está trabalhando, ou seja, é um processo em cadeia, vai rodando, é uma válvula. Passa, por favor. Pode passar. Como eu falei, a estrutura refere-se a condições físicas das organizações, equipamentos, etc. Os processos, conjuntos de atividades que nós desenvolvemos, todos nós desenvolvemos. Pode passar outro, por favor. E os resultados é aquilo que a gente quer entregar, tanto produto quanto serviço, de forma que seja perfeita e de forma que possa atender ao nosso paciente. Mesmo assim, com essas 3 óticas, tem uma situação assim que dificilmente eu entendi, mesmo tendo MBA, gestão executiva de saúde, tal de coisa, que são 3 palavrinhas mágicas que todos os serviços nossos nós temos que ter. Nós temos que ter eficácia no trabalho que a gente desenvolve, nós temos que ser eficientes naquilo que a gente desenvolve e nós temos que ter efetividade naquilo que nós fazemos. Essas 3 palavrinhas mágicas, atrelada às 3 óticas anteriores, que é a estrutura do processo e resultado, nos dá o resultado fim, que é o atendimento daquilo que nós trabalhamos e planejamos anteriormente. Passa, por favor. Pode passar, pode passar. Aqui foi um exemplo. Estou passando. Mais um. A eficiência sempre tem uma palavrinha interessante, uma pergunta interessante. O modo de execução, o modo que a gente está trabalhando, está correto?
Isso é uma pergunta que a gente faz internamente. Aqui a gente está fazendo, nós estamos fazendo de forma correta? Pode passar. Aí vem a eficácia. Mais uma, por favor. E aquilo que a gente está, se está fazendo correto, está satisfazendo o nosso cliente? Eu acho que a cabecinha de vocês já está perguntando, vixe, será que está, será que não está? E a efetividade, realmente uma mistura, mais uma, das duas anteriores, fazendo bem o que deveria ser feito, ou seja, satisfazendo o nosso cliente de uma maneira contínua. Então, meus amigos, em linhas gerais, dizer para vocês que os indicadores, eles são medidas síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões, tanto do estado de saúde como de qualquer outra pasta, bem como do desempenho do sistema de saúde. Só repetir, em linhas gerais, os indicadores são medidas síntese que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde ou não, bem como do desempenho do sistema de saúde. E para que esses indicadores possam ter um resultado, é interessante que façamos uma tempestade de ideias. Passa bem, por favor. Pode ir passando, depois eu volto. Isso acabei de ler agora. Tempestade de ideia. Como se analisa os indicadores? Foi proposto saúde, mas aqui a gente pode colocar outro tema também. Educação, polícia e assim vai. À luz da teoria. Todos os indicadores estão escritos, nós sabemos disso. Temos como criar nossos próprios. Mas mesmo assim, para a gente criar, nós temos que nos embasar em algum dado. Não nasce da nossa cabeça. A gente tem que pegar a informação, aquilo que eu passei no início para vocês, e ali fazer esse trabalho. Nós temos que ter uma série histórica, uma análise temporal. O que é isso? Nós temos que entender e conhecer o passado, trabalhar o presente para construir o futuro. Entender o passado, trabalhar o presente para construir o futuro. Isso é uma máquina da administração. Quem fez a administração sabe que isso tem em todos os livros, né? Temos que ter uma comparação espacial. O que é isso? Territorial. Indicadores aqui são iguais de Vitória? São iguais de Vitória? Às vezes sim, às vezes não. São igual do norte do estado? Às vezes sim, às vezes não. Não, volta. Isso. Analisando ainda, desmembrando em categorias. Quem faz isso muito bem, já deve ter ido na casa de vocês, é o IBGE. O IBGE estuda a diversidade demográfica dos municípios. E são indicadores que trabalham também, e nós também trabalhamos isso em nossas pastas. Gênero, faixa etária, raça, cor, rendimento. O IDH daqui é diferente do IDH do Norte, o IDH de Vitória e assim vai. E abrangência, e analisar os indicadores de forma abrangente. O Brasil, com certeza, é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Em nossas regiões, unidades federativas, cada um tem um indicador também que acaba sendo diferente. Tem os indicadores macro, nós sabemos disso, questão de vacinação, mas tem outros que são sazonais e que são como eu posso falar? Que são de realidades próprias e características próprias. A característica aqui de Bom Jesus do Norte, em determinados indicadores, acaba sendo diferente de Vitória. Estou falando de Vitória porque eu moro lá, né? É diferente de Vitória, até por uma série de circunstâncias. Bom, e na construção de indicadores, deixa eu voltar um pouquinho. Podemos construir indicadores? Podemos. Só que já existem indicadores para tudo. Se eu estiver errado, me corrija. Para tudo existem indicadores. Sendo na área da saúde, tem um catálogo de indicadores dos sites do governo. Estou certo ou estou errado? Muito, tem? Muito. Educação também. A parte de gestão financeira também e assim vai. Por que eu estou falando isso para vocês? Que nós podemos construir nossos próprios indicadores. Eu dei o exemplo anterior do que nós fizemos no hospital. E para construir os indicadores, nós temos que perpassá-los por 5 etapas.
São 5 etapas bem simples. Passar a primeira etapa para vocês. A primeira etapa é identificar os dados e as informações que nós temos. Deixa eu ver se vocês me ajudam aqui. O que são dados? Eu acho que eles sabem o que são dados. O que são dados? O pessoal está com vergonha ainda, né? Vou fazer igual o professor, perguntar, hein? Gente, dados não chegam a ser informações. Dados são elementos de estado bruto, estado duro. O exemplo que eu dei do hospital. Chegaram para mim, senhor Henrique, nós estamos recebendo todo dia um monte de criança assim. Um monte de criança assim. Isso é dado, é bruto, é duro, não tem essência. Como transformar isso em informação para que você consiga extrair daí um indicador e que você consiga trabalhar? Ou seja, a informação, então, é o produto e tratamento, é o processamento, é a análise ou interpretação posterior desses dados. O dado por si só não tem valor se você não faz um trabalho dele de mensuração, transformando ele em informação e naquilo que você quer atingir. Vai passar aqui. Elemento de estado bruto, informação, o seu processamento, o seu trabalho. Tá? Gente, se tiver alguma pergunta, se não estiver entendendo, pode atrapalhar, tá? Aqui é tranquilo. Numa segunda etapa, nós temos a seleção dos indicadores. Vou dar um exemplo para vocês, passa por aqui. Pode passar, pode passar. Pode ir, isso que eu já falei, pode passar. Aqui, para, não, volta. Volta, no quadro. Isso. Como construir indicadores? Selecionando. O indicador, ele deve estar acessível. Nós, enquanto gestores, temos que ter os indicadores à mão, certo? E que deve ser utilidade por todos os atores envolvidos. Você constrói um indicador que eu só dei um exemplozinho. Dimensão que você quer avaliar. Se a vigilância sanitária em serviço de interesse para a saúde. Você sempre faz uma pergunta avaliativa em cima do que você quer avaliar. Nessa pergunta aqui, perguntei se a vigilância ela tem contribuído para a melhoria de instituições que cuidam de idosos. Eu tenho o que eu quero avaliar, uma pergunta avaliativa, e aí eu tenho que colocar variáveis de observações que me comprovem aquele indicador que eu quero chegar, que é se está sendo atendido ou não as instituições. Número de instituições que são inspecionadas, o que nós temos cadastrados e o percentual dela cadastrados e inspecionados. Ou seja, nós estamos fazendo uma linha de troca de informações para verificar se o processo de trabalho da vigilância está sendo realmente construtivo ou não para aquele determinado fim que é daquela instituição de longa permanência. Aqui eu só dei um exemplo de como construir um indicador, mesmo sabendo que já existem indicadores, no caso da vigilância sanitária são vários, mas aqui eu só pensei, criei e coloquei aqui para que vocês possam entender aonde que eu quero chegar. A terceira etapa, vamos passar a terceira etapa, pode ir, deixa eu falei, pode ir, por favor, mais um, isso tudo eu falei para vocês, isso. Terceira etapa são as análises dos próprios indicadores. É importante, gente, na análise dos indicadores, a gente trabalhar com processos comparativos, para que ele cresça, em que possa contribuir aonde você esteja localmente, você tem que analisar e compará-lo. E compará-lo com parâmetros. Por que eu falo isso? Baseado na situação inicial. Ou, como algumas pessoas gostam de falar, da situação problema. Ok? No meu caso, que eu dei o exemplo lá atrás do hospital. Uma situação problema. Crianças vindo para ser atendido para nós, que não é o nosso foco. Extremamente complicado deixar uma criança em estado de problema mental junto com um adulto. Isso não pode. Não tem como. Isso é perigoso até. Situação problema. Existe uma lacuna no estado para esse tipo de atendimento. Não tem. Se tiver aqui, parabéns, mas acredito que não, porque a gente que atende recebe tudo.
Então, ou seja, nós pegamos essa situação, problema, fizemos uma comparação à via de estado, para ver se existia algum atendimento disso ou não, e não teve. Então, ou seja, analisando esse indicador que bateu no nosso colo, estou dando um exemplo para vocês entenderem, nós começamos a arquitetar um planejamento de como fazer esse atendimento à população, junto à Secretaria de Saúde. Ok? Ou seja, é analisando, é comparando esses indicadores. Tá? Passa, por favor. Pode passar. Pode passando. Vou dar um exemplo. Pode passar. Aqui, para. Não, volta. Isso. Aquilo que eu falei da situação problema. Isso que eu peguei em 2008, não peguei do estado não, peguei do Rio de Janeiro, que é pertinho aqui, né? Uma situação problema de comparação. IBGE apontou um homicídio no país, uma quantidade X, que foi puxada comparativamente Rio de Janeiro. IBGE fez uma análise a nível Brasil e fez uma comparação até a nível de Rio de Janeiro, que teve uma incidência, foi em 2008, tá, gente? Que teve uma situação, problema maior que em outras regiões. A partir desse momento aí, eu acho que eles observaram, começaram a ser trabalhado no PP e uma série de outras coisas para redução da mortalidade. Mortalidade precoce, mortalidade de criança, um catálogo de coisas. Ou seja, pegaram um dado, pegaram uma informação, fizeram uma comparação, colocaram os indicadores e começaram a trabalhar as situações de como diminuir aquele indicador. Um exemplo que eu trouxe, que está na memória de todos vocês. Ô, meu bem, obrigado. Passa por favor. Uma outra comparação aqui que vocês vão entender. Isso não, pode deixar aí. Uma comparação de metas quantitativas. Vocês vão entender bem. Passa, por favor. Metas quantitativas. Todo ano a gente tem vacinação de idosos, nós temos metas a serem cumpridas. O Brasil coloca uma meta X e cada estado coloca uma meta Y. De criança também é a mesma coisa. HPV para meninas também até 14 anos, se não me engano, também é a mesma situação. O Espírito Santo parece que ele teve que prorrogar da vacinação em mais umas 2 ou 3 semanas, na época que a gente não tinha atingido a questão da vacinação, ou seja, a comparação que o Estado brasileiro faz a atingir X, a gente estava Y. Nosso indicador era aqui. Como a gente viu que não atingiu, a estratégia de ação utilizada era prorrogar esse prazo, trabalhar nas unidades de saúde para disseminar essa informação, para que a gente conseguisse atingir o número preconizado com o Estado nosso brasileiro. Ou seja, é a comparação de metas quantitativas. O que o Estado brasileiro quer para a gente, que a gente atingiu, e a gente tem que fazer o possível para atingir. Tá? Questão de comparação também. O objetivo da redução da mortalidade neonatal. Colocar uma meta de redução de 4,3 em cima do que você tem. O indicador é coeficiente de mortalidade, que é o número de óbitos menores de 28 dias para nascidos vivos. Isso é do SINASC. Quem já trabalhou com o sistema de informação sabe o que isso quer dizer. Ou seja, todos os municípios, do dado ano para cá, tinham uma quantidade de mortalidade num patamar elevado. O SINASC, comparação de metas, tá? SINASC colocou X menor e tivemos que trabalhar para que isso tivesse redução. Eu estou falando isso porque a gente também coordenou uma unidade de saúde, 2 em Vitória, numa região de pobreza bastante grande, que a incidência de mortalidade era muito grande. E o indicador que nós tínhamos era um número muito alto. E o que fazer em cima disso? Primeira reunião com a equipe como um todo, visita em loco, para descobrir o que estava acontecendo. O IDH daquele bairro específico extremamente baixo, e ele arregaçado uma vez. Palestras em loco, busca ativa, implantação do PSF, implantação do PAX, para que nós começássemos a diminuir, que essa curva caísse para menos de 2 dígitos. E foi atingido 9,8, 9,84, de maneira geral, global. Então, o que eu estou falando para vocês que é uma meta comparativa que nós fizemos. Tivemos um indicador péssimo, e trabalhamos esse indicador numa estratégia de ação
que deu um benefício futuro fantástico. Conseguimos baixar a casa 2 dígitos. Hoje eu não sei quanto que está, porque foi naquela época que eu trabalhei com a turma, tá? Vamos lá, lá que vocês estão cansados. Ah, tá. Tem a próxima etapa, falei de 5, né? Pode passar, pode ir, por favor. A divulgação e disseminação. É importante que nós, enquanto gestores públicos, independente da área, passamos para aquele que depende muito da gente o que nós estamos fazendo. Informações nós temos em tudo quanto é lugar, né? Disseminação de informações, não guardar só para a gente. Passa por favor. Aqui eu trouxe um exemplo, o surto de toxoplasmose. Fala em Goiás. Isso é uma formação. Passa por favor. Monitoramento do sistema de AIDS no Brasil como um todo. Também uma informação. Tinha um volume no início que começou a incidência de AIDS no Brasil, uma incidência grande, as pessoas não tinham informação agregada, o número estava uma crescente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no estado de São Paulo, que uma área era exclusivamente para pessoas de soro positivo. E a incidência era muito grande, muito grande. E aí começou-se campanhas a nível nacional. Acho que todo mundo já viu. Preservativo no carnaval. Fizeram até uma campanha, mas que não foi vinculada, que é, aspas, prostitutas, fecha aspas, né? Que ia ser vinculado pelo Ministério da Saúde, a gente teve até acesso, não foi vinculado porque acharam num tom muito, digamos assim, pesado, muito agressivo, ok? Para com as pessoas. Disseminar informação, disseminar indicadores, você também tem que saber o que você quer falar para o seu público. Se você dá uma informação truncada, aquilo vem de fonte vem de um dado negativo até para você também, ok? Vamos lá. E a quinta, eu já tinha falado anteriormente, que é o famoso PDCA. Deixa eu virar aqui, por favor. Aqui. O que é o PDCA? Quem planeja, desenvolve. Estou errado? Quem planeja, desenvolve. Quem desenvolve, tem que controlar. E quem controla, tem que avaliar. Todos os indicadores, independente de qual classe que seja, todos os indicadores, independente de qual passo que seja, ele passa por essa fase. Isso eu não estou inventando. São livros de administração, e isso é uma verdade mesmo. Você faz um planejamento, vou dar o meu exemplo no início. Pegamos aquela situação das crianças. Fizemos um planejamento de como nós íamos articular isso para o Estado, para tentar resolver a situação. Fizemos uma série de pontuações em cima dos indicadores que nós temos na mão. Desenvolvemos a possibilidade de se criar uma estrutura no próprio estabelecimento do hospital ou dividir nos 2 infantis de Vitória, o INSG e o IMABA. O controle disso vai poder ser controlado tanto por nós, enquanto gestores do hospital, quanto por outros 2 hospitais, enquanto nível central, que é a saúde mental do Estado. E avaliação. A avaliação é quem dá o maior ponto de avaliação para nós é a população, se ela está sendo assistida ou não assistida. Quando esse serviço começar a ser implantado, é o que nós estamos tentando fazer, mas não basta nós termos apenas a intenção, os outros nossos pares também precisam ajudar. Nós vamos ter que repetir isso incansavelmente. Nós vamos ter que avaliar a palavrinha mágica, isso aqui. Entendam que isso aqui não é uma verdade única, meus amigos, ok? Quando você avalia, você pode ter outros atores e pode ocorrer outros indicadores que você tem que refazer o seu planejamento, de consertar. Não quer dizer que aquilo que a gente fez é o mais certo, que pode aparecer outros atores, pode aparecer outras pessoas que podem nos ajudar a dar uma informação mais bem trabalhada. Cadastro nacional do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, BGE, vigilâncias sanitárias, normativo disso, normativo daquilo outro. Outra, por favor.
DataSUS. Aqui você consegue ver todas as questões, todas as unidades de saúde do país, todas as informações financeiras, tudo, tanto particular, quanto público, quanto privado, tudo. Pode passar. Mais uma. O DataSUS, indicadores de demografia, indicadores socioeconômicos, indicadores de mortalidade. Você entrando em cada um deles, aí já te dá forma de trabalho, como fazer, já demonstra, faz comparação entre unidades da federação, ok? Mais um. Saúde pública, pode passar. Mais outro. Isso, para aqui. E a saúde pública como um todo. Indicadores do Brasil do ano 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui já está desatualizado, mas só para vocês entenderem. Passa mais o último, por favor. Não, agora para. Aí, meus amigos, eu prometi não demorar muito e não atrapalhar vocês. Aí vem a perguntinha inicial que o deputado tinha proposto para nós, de frase indicadores de saúde ou de qualquer outra área, como estratégia de ação. Nós sabemos que os indicadores eles são indispensáveis para tudo, ainda mais para nós que somos gestores públicos. Eles são indispensáveis, são isso, para nós termos a percepção e definição dos nossos problemas. Eu dei um exemplo particular aqui para vocês. Com isso, nós temos uma agenda pública que seja eficiente, que consigamos a elaboração de programas e de tomadas de decisão. E quem toma a tomada de decisão é o gestor público da pasta. Que consigamos uma sistematização das políticas públicas, sejam elas de qual pasta for. E que essas políticas sejam avaliadas e que tenha a humildade de serem corrigidas. Assim, finalizando, bem rápido, acho que eu cumpri o comprometido, menos de 20 minutos. Só repetindo uma frase aqui que eu fiz para vocês, os indicadores, novamente, eles são instrumentos de gestão, essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, como em seus projetos, seus programas, suas políticas públicas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar os seus avanços, melhoria da qualidade, corrigir os seus problemas e a necessidade de mudança. Acho que era o que eu tinha, foi bastante rápido. Eu fiz uma pincelada a nível geral da importância de sintetizar o que é a estratégia de usar indicadores como ação. Tenho vários materiais, me coloco à disposição dos senhores e das senhoras. Não é uma verdade única, mas é um pouco de conhecimento de quase 20 anos em casa, apesar de ser novo. Comecei cedo. Quem quiser conversar comigo, trabalho na Secretaria de Estado de Saúde. Já somando quase 10 anos de saídas, entradas, implantação de serviço. O Rodrigo, nosso deputado, já nos conhece, sabe do que nós já fizemos. Tem meu telefone particular, são 14 anos. E que depender de nós estamos de pé à ordem e para poder ajudá-los. Espero ter podido contribuir um pouquinho com vocês. E deputado, assim, o senhor estava ali fora conversando, mas parabenizá-lo pela menção da formação do programa de gestores. Eu fiz MBA em Gestão Executiva e Saúde. E na época que eu fiz, foram escolhidas 90 pessoas do estado como um todo. Eu fui agraciado de fazê-lo pela MBA SGV. Caro, mas foi um investimento que o nosso atual governador Paulo Artung, à época, ele fez nessas 90 pessoas. E todas elas estão à frente de determinados serviços, estão conseguindo contribuir, estão conseguindo dar um pouco daquilo que aprendeu para que a gente possa melhorar esse nosso estado cada vez mais. Então aqui eu rendo meus parabéns e mais, eu rendo aplausos a vocês por estarem aqui até agora nos ouvindo embaixo desse calor terrível. Parabéns!